também, né? A gente tem se encontrado em tantos espaços. Bom, gente, boa tarde. Dando início aí à 10ª aula aí do nosso curso de Fundamentos para os Serviços de Assuntos Estudantis. Acho que uma trajetória bem razoável aí ao longo dessas últimas 10 semanas. Agora entrando um pouco em alguns temas mais específicos dentro dos nossos serviços, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a dimensão da saúde, assim, e como isso se constitui aí numa forma de apoio para os estudantes, né? Evidentemente pensando um pouco nos serviços também, para ajudar a gente nessa atividade. Hoje a gente vai ter a colaboração de 2 pessoas. Imagino que alguns e algumas de vocês já até conheçam a Thaís e o Fabrício, e acho que de outros espaços. A Thaís é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar. Além disso, tem atuado bastante aí no coletivo Inter-Universidades, aí, mais especificamente para pensar as questões aí de saúde mental dos estudantes. Sei que algum tempo atrás, não lembro a data, também teve numa atividade da PR7, na UFRJ, falando também sobre saúde. Eu sei que a gente também tem participado desses outros espaços, e a Thaís vai ajudar um pouco a gente nessa conversa, além de outras experiências profissionais da Thaís, né, aqui no aquecimento. Colegas, inclusive, já falaram que têm usado muito os textos da Thaís aí como referência. O Fabrício é meu colega aqui na Unifesp, assistente social, super engajado aqui com a permanência dos estudantes e com políticas aí, sobretudo na área de direitos humanos. Hoje vai colaborar também um pouco aí com o tema da saúde, né? Recentemente teve à frente daqui da Unifesp na coordenadoria de saúde. Depois, se tiver um tempo, inclusive, Fabrício, não sei se já está pensado até para comentar um pouco sobre o livro e sobre o projeto lá do Comida de República, que eu acho que vale bastante a pena também para conversar. E para não enrolar muito, vou passar para os dois. Eu sei que eles combinaram uma dinâmica aí, então sigo aqui no apoio. Então agradeço Thaís e Fabrício por compartilharem aí com a gente esse momento. Obrigado. A gente tinha combinado de começar falando de uma forma mais ampla sobre saúde, depois focar na saúde mental. Não sei se antes da gente começar essa dinâmica, o Fabrício quer dar as boas-vindas, alguma coisa assim. Não, posso ser depois. Pode começar, Thaís. Manda ver. Bem, gente, então, primeiro de tudo, agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver vários rostos conhecidos, pessoas queridas, né? Com quem a gente se cruza o tempo todo. Peço desculpas ao pessoal da organização pela minha desorganização, né? Cada vez eu tenho menos controle sobre a minha vida e aí eu fico com dificuldade de acompanhar e-mail, WhatsApp, mas, de qualquer forma, espero que o dia de hoje seja bastante legal, né? A gente pensou, eu e o Fabrício, na seguinte dinâmica. Eu começaria a falar de saúde de uma forma mais ampla, depois ele focaria mais nas questões de saúde mental. A gente pensou em fazer uma pequena falinha introdutória e depois a gente conversar, dividir vocês em grupos, né, para vocês trazerem as experiências de vocês e a gente poder conversar sobre elas. E aí depois a gente voltaria para esse momento, né, e fecharia. O desafio é fazer tudo isso em 2 horas, né? Vamos tentar fazer esse esforço para a gente conseguir. Eu me organizei, gente, quando foi feito o convite, foi pensado, me foi encomendado, né, uma fala introdutória sobre a questão da saúde. E aí tem um outro problema para mim, que me falaram muito bem desse curso, que o curso é ótimo, que vocês estão aprendendo um monte de coisa. E isso é ruim, porque quanto mais qualificado o público, né, mais difícil a nossa tarefa. Então, eu não sei até que ponto eu vou chover no molhado, falar um monte de besteira, mas começo da introdução, que foi a encomenda, né? E depois, quando a gente voltar para esse segundo momento de fala, se vocês quiserem ir por outros caminhos, a gente vai para os caminhos, né, mais adequados
ao que vocês hoje querem, precisam, né? Eu gosto, gente, de assim, quem lê o texto, né? Vocês, o texto, né? Como se fosse o texto, que é o artigo que eu considero que para a gente é o mais importante, né? Que eu acredito que eu devo ter passado para a organização do curso de vocês, é aquele artigo em que eu recapitulo um pouco a história da saúde, né? Nas universidades federais e nos institutos federais. Eu vou partir um pouco dele, então pode parecer um pouco bobo, né? Assim, para quem já leu, mas eu acho que ele pode ser um saco, né, para algumas pessoas, porque a parte das políticas públicas, às vezes, para algumas pessoas é muito dura, mas eu acho que se a gente não compreender a lógica administrativa por trás do que está acontecendo, a gente vai ter dificuldade de avançar nos nossos modelos de serviço, tá certo? Então, eu queria começar, assim, de uma forma, né, que talvez para muitos seja evidente, talvez para alguns seja evidente. Talvez para alguns seja evidente na teoria, mas não seja muito evidente na prática. E talvez para alguns, né, eu não sei de onde vocês vêm, como é que são os serviços de vocês, já seja muito evidente na teoria e na prática. Mas eu queria começar falando sobre os princípios do SUS, né? Eles podem parecer muito bobos, mas assim, bem, falando um pouco, né, assim, o Carlos Eduardo já falou bastante da minha história, mas eu acho que se eu falar de onde eu venho, ajuda a explicar esses elementos que eu trago, né? Eu passei por 3 experiências de mudança de modelo de serviços de saúde, que cada um teve seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, eles me fazem pensar de uma forma que eu acredito um pouco mais complexa. Então, eu fui técnica da UFC, Federal do Ceará, por quase 10 anos. Lá eu era psicóloga. E minha primeira lotação foi na assistência estudantil. Então, a gente tinha, na época, né, isso foi em 2008, um modelo ambulatorial. Então, é aquele modelo, né, que existiam profissionais de formações distintas, que não se conversavam, não existia um plano terapêutico singular dos pacientes. Aquelas filas de esperas de anos, muitas vezes os estudantes se formavam, né, e não recebiam nenhum tipo de atenção, e nada da estrutura da universidade era modificado, né? Era um modelo que, infelizmente, me parece que era a regra, né? Até um determinado tempo, grande parte dos serviços de saúde dentro das universidades tinham esse modelo ambulatorial. E aí, nós implementamos o serviço de atenção psicossocial lá. Como que a gente implementou? A partir do desejo dos trabalhadores, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Quando nasce do desejo dos trabalhadores, tem potências e tem fragilidades, né? Se os trabalhadores querem, a gente consegue muita coisa, mas se a gestão não quer, a gente consegue fazer um serviço melhorzinho, um serviço, né, com outras características, mas a nossa capilaridade na instituição, ela é um pouco prejudicada, né? Quando eu cheguei na UFSCar, meu concurso não tinha nada a ver com isso, eu fiz concurso para professora e, por coincidência, a UFSCar, naquele momento, em 2017, tinha os mesmos problemas. Tinha um serviço ambulatorial, com fila de espera de anos, alto índice de suicídio. Quando eu cheguei, existia no nosso campus uma tentativa de suicídio por semana que chegava aos ouvidos da gestão, né? Fora os que não chegavam, não eram notificados. E aí, na UFSCar, houve uma tentativa da gestão de modificar o modelo, com coisas boas e coisas ruins, né? Aporte financeiro, um monte de coisas boas, mas, ao mesmo tempo, sem que necessariamente os trabalhadores achassem que precisasse mudar de modelo. E aí tive uma terceira experiência, também a mesma coisa, quando cheguei na USP de São Carlos. Eles me pediram para supervisionar os serviços de lá. Eles também tinham um serviço também ambulatorial, com os mesmos problemas, mas o que foi mais diferente dessa situação
é que lá eles tiveram uma situação que o psicólogo pediu demissão, a USP estava impedida de contratar por lei, como era o programa de demissão voluntária, e eles também estavam com muitos suicídios, e chegaram meio que desesperados, o que a gente pode fazer? Agora, o que eu acho super interessante e diferente desse último modelo é que os professores do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ou seja, uma coisa nada a ver, não eram pessoal da saúde, desenharam da cabeça deles o que eles imaginavam que devia ser um serviço de saúde para o estudante. E o que eu acho fantástico é que essas pessoas que não eram da saúde conseguiram desenhar um modelo de serviço muito mais progressista do que o que faziam os profissionais de saúde dessas outras instituições. Bem, então, por que eu faço esse preâmbulo? Para explicar um pouco, primeiro de tudo, eu acho, né? É quase como a ideia da reforma psiquiátrica, né? Quem estuda a reforma psiquiátrica entende que cada país teve os seus modelos, os modelos foram diferentes e tal, mas cada um tem suas histórias próprias, com suas potências e suas dificuldades. E com as nossas reformas, né, reformas de serviço, também cada um chega em algum determinado ponto e não chega em outro ponto. Mas o que eu queria chamar a atenção? Todo mundo aqui que tem uma formação mais recente, né? Eu estou dizendo assim, eu não me considero tão idosa, tão velha assim, né? Me formei há uns quase 20 anos. E mesmo assim, na época que eu me formei, não se falava sobre políticas públicas, não se falava sobre SUS, não se estudava nada disso dentro de uma graduação de psicologia. Então, uma grande leva de pessoas, né, que foi para os serviços tem essas mesmas lacunas de formação que eu. Bem, o pessoal mais novo, né, o pessoal tem uma ideia de que existe uma lógica de política pública, existe uma lógica de SUS que os serviços devem seguir, né? Então, o pessoal que está nos serviços de saúde da rede vai saber a história do cuidado integral, vai saber que é a história de um contínuo de cuidado e que existe a promoção, que existe a prevenção, que existe reabilitação, que existe a obrigatoriedade do levantamento epidemiológico, que nós só vamos compreender o fenômeno saúde se a gente pensar na determinação psicossocial. Então, assim, hoje isso é o beabá, pelo menos teórico, né, de quem aprende, e quem está no SUS, eu digo assim, pode até não fazer, mas ele sabe que ele é obrigado a fazer, né? Então, vocês vão ver serviços no SUS que não fazem levantamento epidemiológico, não vão atrás dos determinantes, que não tem ação de promoção, que não tem... Ele pode não fazer, mas ele sabe que ele é obrigado a fazer. E aí eu acho que nós, da universidade, a gente tem problemas administrativos que vão fazer com que a gente chegue muito atrasado nessa brincadeira. O primeiro problema administrativo que eu entendo é que os nossos serviços, eles não são SUS, eles são MEC, né? Então, o que tem a dizer com isso? Enquanto em determinado período histórico, o pessoal lá do SUS estava sendo capacitado em vigilância epidemiológica, capacitado em um monte de coisa, nós estávamos à margem, né? Os nossos serviços estavam à margem. Tem um outro momento, né, que foi o momento em que boa parte das políticas que, em teoria, nos regem foram criadas, né, que foram ali naquela década ali, 2002, né, por ali, que eu acho que também tem uma influência na nossa forma de gerir saúde na universidade, certo? Quais são as questões? No Ministério da Saúde, a gente teve, vocês se lembram, quem estudou SUS, uma descentralização decisória. Então, qual era o grande problema do SUS, né? Qual era o grande problema das ações em saúde no pré-SUS? Uma pessoa dentro do gabinete dela, fechada, lá em Brasília, ela decidia todas as ações que iam acontecer no Brasil. Então, no SUS, a gente teve essa descentralização para chegar às tomadas de decisão
cada vez mais perto de quem de fato executava a decisão, nos municípios. Isso não aconteceu da mesma maneira nos outros serviços de saúde que tem a ver com a gente. Então, por exemplo, para vocês entenderem as diferentes das lógicas e o problema desse monstro, desse Frankenstein que a gente tem. Quando a gente pensa em saúde do trabalhador, quem é que cuida de saúde do trabalhador? O MPOG. O MPOG, alguns de vocês já devem ter trabalhado, né, no CIAS. Para os trabalhadores, a gente fez o Subsistema Integrado de Saúde do Trabalhador. Foi mais ou menos no mesmo período histórico, né, nesse momento em que a gente estava tentando progredir aí nas políticas públicas de saúde, né? Só que quem trabalhou no CIAS, quem viu o CIAS, viu que teve não só investimento financeiro. As pessoas foram capacitadas, foi feito material didático, foi comprado computador, treinaram as pessoas dos serviços de saúde em levantamento epidemiológico, que muitos dos profissionais que trabalhavam, a dinâmica da saúde do trabalhador mudou. Então, no passado era uma coisa assim, mais perícia, aquelas coisas, perícia e afastamento, né? Uma coisa mais administrativa do que propriamente um cuidado de saúde. O CIAS teve todo esse investimento. No caso dos estudantes, teve um ponto de partida que eu acho importantíssimo, né? Inclusive o criador, né, está circulando aí em campanha, e eu quero que ele assine uma carta de compromisso, que do mesmo jeito que fez uma política federal de assistência estudantil, faça uma política estadual, né, para o estado de São Paulo, que é a política o programa de assistência estudantil, né, um decreto de 2010, que vai nos guiar a pensar saúde para os estudantes. O que tem de bom e o que tem de ruim no PNAES, né? O que tem de bom, que eu acho massa, revolucionário, assim, é o fato dele cruzar todas as políticas que existem. Então, se vocês lembrarem do eixo do PNAES, ele cruza saúde com educação, ele cruza com inclusão digital, ele cruza com transporte, ele cruza com comida. Então, assim, eu digo, né, para os meus estagiários que atuam nessa área, que é o campo mais complexo que existe, porque para você saber essa política, você tem que saber todas as outras, você tem que saber cruzar no cotidiano do seu trabalho todas essas outras políticas. Então, é muito complexo. Isso é uma potência, né, do PNAES. Agora, se a gente comparar PNAES e CIAS, qual é o problema do PNAES? Não houve o mesmo investimento em capacitação das equipes, não houve investimento em comprar computador, ensinar a fazer levantamento epidemiológico. Então, simplesmente apareceu um decreto que, assim, gente, é o seguinte, a partir de aqui, a assistência estudantil uniformizada nas universidades federais tem os seguintes eixos e vocês têm que trabalhar nesses seguintes eixos, sem nenhum tipo de suporte. Houve muito nesse período histórico, muito investimento no PNAES, lógico que isso gerou muita coisa, lógico que isso fomentou muitas pesquisas, muitas práticas, muitas mudanças, mas na prática dos serviços, né, muitos serviços não conseguiram avançar de um modelo ambulatorial, né, continuam desconhecendo o seu território, para usar as mesmas palavras do SUS, continuam sem fazer levantamento epidemiológico, continuam sem fazer atividades de promoção e prevenção em sofrimento psíquico, né? Esperam a pessoa ficar ruim, quando a pessoa ficar ruim, aí oferece um ambulatório. E como não tem a promoção e prevenção, frequentemente o ambulatório tem uma fila de espera bem grande, né? Ele geralmente é pouco resolutivo, né, para usar as palavras do SUS. Isso já é ruim. O pior dos mundos, para mim, que eu acho, é o mundo dos pós-graduandos, porque os pós-graduandos, eles estão num limbo que eles não têm nem o CIAS, eles não têm nem os direitos trabalhistas, não têm direito a nada, eles podem, inclusive, trabalhar de graça, e eles não têm as políticas de assistência estudantil. Então, o que é previsto no PNAES para a saúde, né, saúde do estudante, não sei o quê, eles simplesmente não se beneficiam de nada. E nessa discussão mais recente, né, a gente já fazia essa discussão há muitos anos para os programas de pós,
Mas, recentemente, tem a situação dos residentes, que ainda é uma maluquice, né? Embora eles tenham uma bolsa, eles são trabalhadores, profissionais formados, não têm 13º, não sei o quê, e trabalham 60 horas, né? Para a gente se lembrar que é uma coisa que não cabe na nossa Constituição, mas essas pessoas, numa situação mais precarizada, trabalham mais do que um brasileiro seletista, né? Por assim dizer. Que, por sua vez, eles estão ligados aí ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente conseguir compreender que a gente não pode cair numa questão de culpabilizar os trabalhadores, né? A gente tem que entender essa lógica de funcionamento dos serviços de saúde através de uma lógica de política pública. Então, qual é a lógica da política pública? Primeiro, eu preciso colocar uma coisa na agenda institucional. Eu entendi que houve um momento histórico em que isso foi colocado na agenda, bem ou mal, né? Que os pós-graduandos não tenham entrado na história, mas se disse que era uma preocupação, né? A saúde dos estudantes da graduação, a saúde dos trabalhadores. Agora a gente está num limbo muito esquisito, porque, assim, supostamente essas coisas não morreram. Então, não existiu um decreto que acabou com PNAES, não existia um decreto que acabou com CIAS, não sei o quê. No entanto, o governo federal matou essas políticas públicas por inanição, né? Quando você não dá dinheiro, quando você não investe dinheiro, quando você não faz a gestão, quando você não faz educação em saúde, quando você não faz o acompanhamento, quando você não cria indicadores de qualidade, indicadores sanitários, e acompanha esses indicadores, ou seja, você abandona, né, como a atual política, né, o atual governo federal nosso fez, você mata o negócio por inanição. Bem, eu acho que o meu tempo, né? Eu estou olhando aqui o meu tempo já acabou. Então, assim, o que eu queria disparar em vocês, né? Eu queria disparar em vocês a ideia de que, por mais que a gente seja bem intencionado e que a gente possa fazer muita coisa, e faz, né? Boa parte de vocês trabalha nesse campo, a gente precisa compreender que, se não existir uma política pública federal com tudo isso que eu falei, né? Com dinheiro, com gestão, com mecanismos de controle, com criação de indicadores, com capacitação das equipes, comprar computador para fazer levantamento epidemiológico, nossa atuação vai ser restrita, né? Que as universidades estaduais construam as suas próprias políticas também, e que as universidades construam as suas próprias políticas também. Só para finalizar, como é que eu acredito que deveria ser, né, o modelo correto? Esse modelo ele é muito Frankenstein, porque, assim, entra um dinheiro de uma área, não entra de outra área, e aí você fica, em teoria, com 2 ou 3 políticas de saúde dentro de uma mesma instituição para uma mesma comunidade que não se cruzam, que é a nossa realidade atual. Sem que necessariamente a gente esteja atento às vulnerabilidades específicas de cada quadro, né? Porque quando a gente vai comparar as populações dentro de uma universidade, é tão louco que até, assim, estudante de graduação de primeiro ano sofre de coisas diferentes do que um de segundo ano, do que um do último ano, do que um estudante de pós. Um trabalhador concursado, um professor, ele tem determinantes de sofrimento diferentes do técnico, que, por sua vez, tem determinantes muito diferentes do sofrimento do terceirizado. O terceirizado é um destroço completo, né? Porque ele não é abarcado pelo CIAS, ele não tem as condições financeiras que os outros trabalhadores da universidade têm, que os estatutários têm, e nem pesquisa o pessoal se dá o trabalho de fazer. Se vocês forem procurar pesquisa sobre os trabalhadores terceirizados dentro da universidade, vocês vão achar bastante pouco. E o que vocês vão achar vai dizer que o grande sofrimento deles é a invisibilidade dentro dos serviços de saúde e dentro das universidades. Eles são tão invisíveis que o povo não se dá o trabalho sequer de pesquisar o que está acontecendo com eles, né? Então, não é possível. Um modelo verdadeiro, ele precisaria ser integrado, no entanto, entendendo que cada um desses grupos populacionais, eles precisam
eles têm determinantes de sofrimento específico e eles precisam de estratégias diferentes para a gente cuidar, né, desse sofrimento que aparece. Então, assim, queria falar sobre a lógica de política pública, dei a deixa para o Fabrício, que vai se dedicar mais a essa questão aí da saúde mental, né? E depois a gente vai abrir para as experiências de vocês. Obrigado, Thaís. Já abre bem, né, nossa cabeça para o debate. Para quem está chegando agora, eu sou o Fabrício Leonardi, sou assistente social de formação. Tive uma história de trabalhar em CAPES no começo da carreira, em CAPES 3, aqui em Santos, São Paulo, e depois vim para a Universidade Federal de São Paulo, e estou aqui muito nessa aula, pela minha experiência aí na coordenação de atenção à saúde do estudante da Unifesp, por alguns anos, né, até o ano passado. Então, queria primeiramente agradecer, principalmente o Carlos e a Mônica, que têm organizado esse curso maravilhoso, 63 profissionais, né, da permanência estudantil reunidos e reunidas aqui, acho que não é pouca coisa, né? E dispostos, né, eu vi os temas, né, das aulas que vocês tiveram, achei legal que essa temática da saúde está mais para o final, acho que vocês tiveram aí já grandes discussões, né, e espero que a gente consiga aí aprofundar um pouquinho, ou trazer, na verdade, a gente, é isso, tem gente, acho que nessa sala aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que poderia estar aqui no nosso lugar, eu e da Thaís, dando essa aula, né. Então, nossa função aqui, inclusive na escolha metodológica de hoje, era conseguir abrir o debate, né? Então, enfim, depois da minha fala, a gente vai ter uma estratégia aí mais de grupos que a gente combinou, né? Vamos tentar fazer isso virtualmente, sem grandes, com toda a nossa limitação aqui da inclusão digital. Mas eu também estou aqui, um dos motivos, o meu doutorado está em andamento e ele é sobre saúde mental de estudantes. É uma pesquisa quanti-quali, né? E aí, assim, nesse percurso da pesquisa também a gente tem se deparado com vários dilemas e várias questões. A ideia é abrir um pouco aqui para você essas angústias, esses dilemas e a gente trocar depois. Vamos ver se dá tempo. Então, vou tentar ser conciso também para a gente conseguir fazer um bom debate depois. Eu gosto de sempre falar, assim, do Loreto Galdino, que eu acho que ele abre esse campo de cuidado da saúde mental de estudantes no ensino superior público. Ele era um médico psiquiatra lá da Universidade Federal de Pernambuco e foi um dos primeiros a publicar sobre essa temática. Eu fiz um esforço de trazer os livros dele, não tem digitalizados, mas trouxe o doutorado dele, um amigo que estudava lá na UFPE, e foi surpreendente, tomar contato com essa produção, porque dá para entender, né, o quanto que, de uma certa forma, no surgir dessa temática dentro das universidades, da assistência à saúde do estudante, saúde mental especificamente, ele já vem muito próximo de uma perspectiva biomédica clássica, né, tradicional, como a gente enxerga. O próprio Loreto Galdino, ele é até uma figura interessante, porque tem um CAPES no município de Recife, que chama Loreto Galdino. Eu até tentei buscar por que chama Loreto Galdino, não consegui encontrar ainda, mas vamos encontrar, né? Mas é interessante que na tese de doutorado dele, de 1965, a primeira página, ele já deixa muito explícito que o objetivo dele, como médico psiquiatra de estudantes dentro da universidade, entre outras questões, livrar as pessoas do homossexualismo, né? Então, ele tem uma pegada ali de um tratamento da sexualidade muito forte, né? Isso eu acho que é interessante para a gente, inclusive, trazer esse debate ainda hoje, né, da questão dessa matriz biomédica de trato da saúde mental, e que muitas vezes aparece para a gente aí como a única ou uma das únicas possibilidades quando a gente encontra um estudante em sofrimento, que ainda é recorrer a esse poder biomédico, né, toda essa matriz teórico-epistemológica, como se ela fosse, de certa forma, a única, né?
ou como se fosse a única resolutiva, né? A questão da resolutividade também é uma questão que a gente pode debater depois, né? E aí chama atenção também que as universidades que foram abrindo, né? E aí a gente precisava, óbvio, fazer um resgate histórico mais rigoroso, eram universidades que tinham serviços, cursos de medicina ou cursos da área da saúde, né? Então, nasce muito numa perspectiva contrária do que a Thaís traz para a gente, uma coisa muito voluntarista, ou das necessidades internas, né? Da vontade, ou de ver esta necessidade dentro do ambiente universitário, e algumas pessoas se habilitarem ali e criarem caminhos de construção desses serviços dentro das universidades, né? E aí, eu acho que sobre essa questão biomédica, dando um grande salto, né? Essa discussão que a gente brasileira sobre a reforma psiquiátrica e a forma como a luta antimanicomial aí, a partir da década de 80, se colocou no cenário dos debates, influencia também hoje, né? Todos nós que somos formados mais recentemente, de alguma forma somos chamados a fazer esse debate, né? Acho que isso já traz um lugar da formação e de mudança de perspectivas, né? Dá para ver também na questão das pesquisas sobre saúde mental de universitários e universitárias, o alto enfoque em estudos transversais, né? Em estudos epidemiológicos transversais, viu, Thaís? E em pesquisas de rastreamento. E a gente tem tentado pensar e refletir um pouco sobre isso. Então, o cara vai lá, e aí você tem alguns questionários validados, alguns instrumentos de rastreamento, que a gente chama, e aí como o SRQ, né, que é o Self-Reporting Questionnaire, acho que é o mais utilizado. Então, de 100 artigos científicos sobre saúde mental de universitários, eu diria que 80, 85, 90 são rastreamentos dessa natureza, né? Então, se aplica uma série de questionários e tal. E aí não estou dizendo que isso, não estou fazendo um julgamento sobre esse tipo de pesquisa, né? Inclusive, a gente tem estudos muito responsáveis que utilizam de metodologias assim, né? Inclusive, tem um trabalho, inclusive, de uma orientanda da Thaís, a Manu, que está muito bem feito, né? Mas a gente tem buscado, inclusive, tentar questionar, e aí por outras situações, a sensibilidade, né? Uma das questões lá para você construir um questionário validado, tem várias nuances, é super complexo, e tem um tal de um padrão ouro, não sei se vocês já ouviram falar, que são práticas de referência que vão dizer se o seu instrumento ele é mais sensível ou menos sensível ao que você está tentando achar ali, a rastrear, né? E aí, quando a gente pega esses questionários, o padrão ouro desses questionários são protocolos de atendimentos psiquiátricos muito americanos em geral, né, de institutos de psiquiatria americanos. Então, a gente tem começado a fazer um processo de tentar entender mais por dentro o que são esses questionários, porque, no grosso modo, a impressão que dá quando a gente tem um olhar mais global sobre literatura é que aplicar questionário para rastrear questões de depressão, pânico, é comida de látis para muita gente. Então, eu não tenho muito o que fazer, eu vou lá, pego meus orientantes, a gente faz lá uma aplicação e tal. Aí tem uma questão dos dilemas éticos disso, né? Porque muitos desses levantamentos, eles vêm sem um suporte, né? Então, é como se você estivesse abrindo uma caixa de Pandora ali e deixando aberta, né? Então, tem muitos estudos que eu julgo aí, é um julgamento meu mesmo, né? Posso estar equivocado, que eles não dão retaguarda para a caixa de Pandora que eles abriram. E muitas vezes, né, enfim, há uma complexidade nesse campo, mas é tudo isso para dizer que a gente precisa, ao olhar para a literatura, de outras matrizes teórico-epistemológicas para ter esse olhar para a saúde mental de estudantes, né? Assim, a gente precisa ter mais estudos qualitativos, a gente precisa ter um olhar aí mais aprofundado para as relações universitárias em geral, que produzem ou não, ou que protegem essas relações de saúde mental de universitários e universitárias, né? Vale dizer que alguns dados, né, da importância dessa questão da saúde mental, o levantamento da Andifes de 2018 diz que 6% dos estudantes dizem que é um problema efetivo para a continuidade dos estudos, né?
Aqui na Unifesp, o nosso levantamento anual censitário coloca na ordem de 7% estudantes que têm pensamento suicida, que admitem, 12% na média nos últimos anos de estudantes que chegam com histórico de tomar medicação ou estão tomando medicação psiquiátrica. 12% é 1 em cada 10, um pouco mais, né? 1,2 em cada 10. É muita gente, né? Num corredor que a gente anda, isso as pessoas que chegam na universidade. Então, nessa dinâmica, a gente também tem isso, né? Como que a universidade também é faz parte, se incorpora, né? Não tem outro jeito, ela não está isolada, ela é algo da sociedade, que traduz as contradições da sociedade. Né? E aqui na pandemia, na Universidade Federal de São Paulo, 49% explicitaram piora do seu quadro de saúde mental ao longo da pandemia, que é outra questão importantíssima hoje, né? Eu acho que essa questão traz também uma discussão que eu anunciei no começo, com a questão do poder biomédico, que é a medicalização, e a medicalização como algo que muitas vezes está na centralidade das nossas reflexões sobre um assunto, né? Assim, a complexidade dos problemas que envolvem a saúde mental, e como a própria Thaís colocou, né, essas intersecções entre as várias temáticas da permanência como algo de uma riqueza, quando a gente pensa a temática da saúde mental, a gente não consegue pensá-la sem essas interconexões. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, e aí uma dificuldade de pensar nas resolutividades, né? Como temas de muito difícil resolutividade, vamos dizer assim. E há uma tendência a gente tentar especializar, né? Quando a gente não compreende muito bem, não sabe de onde vem, e vê que não tem muita resolutividade, a gente tende a levar essa questão aos especialistas, né? Então, essa é uma outra questão, né? Então, acho que essa discussão da medicalização tá sobre a questão do poder, sobre os corpos, né? Tem uma dimensão da indústria farmacêutica, tem uma dimensão do alívio dos sintomas, né? Tem um aspecto dos dilemas dessa sociabilidade contemporânea, a forma como a gente constrói a subjetividade, eu acho que está muito ligado a essas temáticas. A gente não consegue discutir isso sem alcançar esses voos, então, de reflexão, né? E acho que quando a gente pensa a universidade, e aí eu queria complementar um pouco da fala da Thaís, assim, eu acho que hoje tem uma crise de hegemonia, né? Uma mudança da função social da universidade pública, né? A gente tem uma importante mudança de perfil dos estudantes, né? Então, se muda o perfil, muda o que a gente faz, né? O que a gente tem que fazer, muda tudo isso, né? Tem uma dimensão do desempenho no vestibular, do desempenho acadêmico que tem sido desmistificada, né? Então, a gente cada dia mais compreende que o vestibular não mede muita coisa, porque depois que o estudante entra na universidade, o percurso dele vai ser muito diferente daquele da colocação dele do vestibular. A gente tem diversos estudos aí, inclusive vocês estudaram numa das aulas sobre a questão das cotas, né? A questão das notas de cotistas, né? A gente tem estudos aqui da Unifesp que provam, por exemplo, que o fato do estudante estar acolhido na permanência estudantil por um auxílio, por exemplo, tem uma influência nas notas dele. Então, a gente tem aqui uma situação de universidade, de impacto da permanência estudantil, mas também de seus limites, né? E acho que é importante a gente falar dos limites, porque acho que isso pega muito quando a gente fala de saúde mental. Seja na questão do racismo estrutural, do racismo institucional, né, que atinge aí a universidade, as questões de preconceito, né? E essa discriminação, e esse lugar eu acho que é importante falar de contra-reforma do Estado, que hoje é a precarização, é esse lugar de desidratação, não das políticas públicas em geral, e em particular da universidade. A gente sabe aí que tem uma ofensiva enorme, se pudesse, não existiria universidade para o atual governo, né? E acho que isso tudo impacta aí, e impacta para nós no serviço, por mais que pareça que está distante, impacta muito, porque a gente vai vivenciar diversos conflitos que vêm dessas questões, né? Tem conflitos que vêm de adoecimento, de sofrimento importante por situações de racismo, por situações de assédio, por situações de violência,
seja na relação professor-aluno, seja... Então, tem várias relações institucionais dentro da universidade que carregam um lugar muito contraditório da universidade, né? Eu poderia citar aqui provas, poderia colocar... A gente tem várias questões em relação à complexidade do conteúdo acadêmico, né? Que tem muito mais... Está muito mais ligado com essa questão, com a questão pedagógica que vocês vão estudar na próxima aula, depois da próxima. Né? O acesso a novas experiências dessa juventude que também está se formando, então, uso de substâncias, e até insegurança alimentar, a gente tem estudos combinar que provam... quais são as habilidades, quais são as competências, né, que serão Cláudia, solicitadas... Acho que abriu o seu microfone. Obrigado. A gente tem estudos que provam, por mais que a gente tenha um RU, tem estudantes em situação de insegurança alimentar, né? Você tem situações, eu brinco, na pós-graduação, a Thaís citou, tem eu brinco que é um adoecimento de saúde mental que eu inventei, não, que eu não inventei, óbvio que eu não inventei, mas que é o estresse de recrutamentos e ensaios clínicos, que é um fator que deixa todo mundo ali pedindo ajuda, querendo um psiquiatra, um psicólogo, buscando serviços de saúde mental. Porque os caras no mestrado, no doutorado, fazem ensaios clínicos que eles recrutam as pessoas precisam participar até o final. Se elas não participam, o estudo não tem impacto nenhum, né? E esses estudantes ficam ali vivenciando 1, 2, 3, 4 anos, muitas vezes, com aquela ansiedade, aquela angústia de tentar entender se eles vão ter, de fato, um mestrado ou um doutorado para apresentar no final. Isso gera uma enorme angústia nesses estudantes, né? A gente está em relações imersas, então, de individualismo, de meritocracia, né? Uma parte do campo que a gente fez aqui no Campo São Paulo, da Unifesp, tem um curso de medicina. Por exemplo, quando a gente olha de dentro as relações da atlética no curso de medicina, e aí a medicina se destaca porque eu vejo que tem muitos dos estudos sobre estudantes partem da medicina, então essa também é uma hipótese, não é porque a medicina só os estudantes sofrem mais que os outros necessariamente, mas tem muito estudo sobre estudantes de medicina, né? E sempre que tem uma situação, ela ganha uma relevância, né, na mídia e etc. Então, o curso de medicina é um lugar ali que sempre tem olhares. Mas, por exemplo, das relações da atlética, de serem relações altamente individualistas, competitivas, né? Mas que, se você não está vivenciando essas relações, você é estigmatizado dentro do curso. Então, como você constrói a subjetividade como é que você constrói o seu percurso estudantil, sendo que a maior parte das relações que você vai vivenciar são realizadas em contextos altamente estressores, vamos dizer assim, porque não tem outra palavra para usar aqui, né? E aí estão os professores lá falando de quando eles eram da atlética na década de 80 em sala de aula. Então, há, né, uma coisa de um ensino tradicional, massificante, por exemplo, nesse caso específico, envolto de uma relação de sociabilidade altamente estressora, que muito estudante não dá conta, né? E aí uma preocupação enorme que eu tenho quando a gente vai discutir isso, que assim, os núcleos de apoio e os profissionais que estão lidando com atendimento aos estudantes, não só os de saúde, não são depósitos, né? E a instituição tende a utilizar esses espaços institucionais de acolhimento ao estudante quando precisa, quando o bicho pega, quando alguém tenta o suicídio, quando tem uma situação muito complexa, a dizer, tem o NAI, tem o Núcleo de Apoio ao Estudante, tem o Departamento de Psicossocial, estou vendo, assim, os nomes são vários nomes que a gente tem, né? Manda para lá, tem uma situação de violência, já está em atendimento no serviço de atenção ao estudante, né? E aí um perigo enorme que a gente corre, que é de uma dupla vitimização, né? De uma dupla agressão, né? Às vezes um estudante sofreu uma situação, está adoecendo por ter sofrido uma situação de uma violência que é produzida dentro da universidade, e na hora que ele que vai lidar institucionalmente com isso, a saída institucional é mandar ele para os profissionais de saúde, né? E aí lá ele vai se resolver, né? Então a gente não resolve nada, né, na universidade e ainda silencia o estudante, que é ainda o paciente, né? Ele passa a ser o paciente, né? Então a gente corre um risco enorme nessa discussão de saúde mental, de reforçar a estigmatização, de psicologizar processos institucionais, né, que estão dados e que não mudam. Então, por isso que eu digo que a gente só consegue de fato,
pensar as dimensões da saúde mental quando a gente associa a outras. E aí, trabalhar a saúde mental na universidade não é só atender estudante, é muito pelo contrário, é atuar em diversas instâncias, atuar em diversas frentes, né? Então, tem universidades como a UFMG, por exemplo, que lançou um plano sobre saúde mental, né, que está discutindo com vários protagonistas dentro da universidade. Então, é isso, não diz respeito, e óbvio que tem que ter um espaço de acolhimento. Gente, não estou fazendo uma hoje, não tem que ter espaço de acolhimento, pelo contrário. Eu vou até falar sobre escuta aqui rapidinho para terminar, né? Então, assim, eu acho que tem uma discussão também que eu gostaria de só rebater nela para apimentar a nossa discussão, que é equipes multi-interprofissionais de saúde versus profissionais da educação versus profissionais da assistência social, que ainda confundem os profissionais do serviço social com profissionais da assistência social, né? Que é uma política, né? Então, se alguém fala os profissionais da assistência social se referindo aos assistentes sociais, por favor, não fale mais, né? Os profissionais do serviço social. Então, essa segmentação, acho que como a autonomia universitária, a Thaís falou disso, né, na falta de uma diretriz, de um norte nacional, faz com que a autonomia universitária, que tem a sua potência, mas as suas contradições, nesse caso é uma contradição, que cada local se organiza segundo suas forças políticas internas, suas capacidades, vamos dizer assim, internas. Então, a gente tem hoje muitos arranjos diferentes, né? E eu vejo que muitos desses arranjos tendem à especialização, né? Tendem a direcionar ações específicas. Então, eu sou psicólogo, eu lido com saúde mental. Eu estou hoje apimentando, tá, gente? Isso é para o debate. Eu, na verdade, gostaria de que a gente conseguisse criar estratégias de cuidado, de escuta, né, e de reconhecimento de demandas, e aí utilizando o guarda-chuva da permanência estudantil para fazer escutas qualificadas, variadas, escutas, né, que pudessem ser ali potentes para arranjar encaminhamentos, né, e aí encaminhamentos para o que for, né, assim, eu fico final de semana aqui, aqui não consigo voltar porque eu não tenho dinheiro, eu fico enfurnado da minha república. Veja, da onde que é essa espécie? Da onde que tem a ver? Isso tem a ver com lazer, tem a ver com sociabilização do estudante, tem a ver com falta de dinheiro, não tem retaguarda socioeconômica, relata angústia e sofrimento. Sim, a gente lida com questões que não está na ordem dos especialistas, né? A gente precisa entender como que a gente aproxima das questões que surgem para a gente, né, entendendo que na recepção, muitas vezes, só o fato de ser recebido num lugar, isso já é muito importante, assim, isso já faz diferença. Às vezes, o fato de ter sido bem recebido no serviço faz mais diferença do que o atendimento posterior de um profissional, que de repente encaminha para outra coisa, assim, né? Enfim, encaminhamentos são importantes, não é contra o encaminhamento também que eu estou falando, né? Então, essa noção de especificidade local, né, e aí como é que a gente traduz essa noção de território do SUS para a nossa noção de especificidade por campus. Uma das coisas da minha parte quântica que tem demonstrado é que gênero, curso e campus são fatores associados ao adoecimento, né? Então, tem uma dimensão específica do lugar onde você está que precisa ser enxergada. A Thaís falou bastante, né, do levantamento epidemiológico, mas, assim, o que ela está dizendo é entender o que está passando com aquele pessoal que está ao redor seu ali, né? Isso tem a ver com levantamento epidemiológico, mas também, eu acho, sim, que é entender lá no dia a dia, e lá um dia na reunião dos estudantes que estão discutindo uma coisa, sentar lá, ver o que eles fazem de lazer, né? Enfim, sair desse lugar do profissional atrás da cadeira, né? Enfim, mas não vou entrar nisso, porque isso é muito conversa para a gente depois, quando fosse tomar uma cerveja, se fosse no ao vivo, né? No presencial. E aí, para ir terminando, a necessidade, então, de aprimorar esse acolhimento, sem tamponar essas violências das relações institucionais, né? A retomada, se dá para a gente retomar um sentido amplo de permanência estudantil e entender essas necessidades individuais e coletivas como algo importante. E aí, as redes de apoio, né? E aí entender, por exemplo, o estudante, tem um estudante para mim que eu sempre falo dele, que ele era chamado pelos outros de mãe. Era o mãe. E o mãe, gente, segurou muito mais a barra do que nós, técnicos do curso que estava lá, de um monte de estudante, porque ele tinha uma característica acolhedora, sabia receber as pessoas, acolher, né? Então, assim, tem redes, às vezes, informais, que a gente precisa entender
dar gás, incentivar, né? Os próprios estudantes estão em inter-relações, então tem redes internas importantes, cursos de extensão, grupos, professores, docentes técnicos, né? A gente levantar isso, né? Criar um clima de incentivo né? E aproveitar o que já existe dentro da universidade e o que existe fora, né? E o que existe fora, né, a gente não pode ser ingênuo, que pode ser que seja isso, hospital psiquiátrico, né? Enfim, né? Tem redes e redes de atenção à saúde por aí. Também, para encerrar mesmo, assim, eu acho que tem os casos complexos, e aí ele dá o gatilho para a atividade que a gente vai fazer de grupos agora. A gente se debruça aí no dia a dia com várias questões complexíssimas, né? E óbvio que ninguém precisa saber de tudo, mas quanto mais a gente for aprendendo, e uns com os outros, né? Eu gosto muito do processo que a gente vivenciou, não sei se o pessoal gosta tanto quanto eu, que está aqui comigo, mas a gente construiu um manual, que não é um manual, né? Considerações sobre suicídios, que foi um processo que a gente chamou, um professor da Unifesp, que é o João Marcolan, a gente chamou qual que é o nome dela? Ai, não pode fugir agora. A Maria Lúcia Kovacs, que é do Departamento de Psicologia da USP. Fizemos vários encontros para discutir o suicídio, o que as equipes poderiam fazer, né? Chamamos, né? E aí, desses encontros, surgem os manuais, surgem as nossas estratégias, surgem a partir... Opa, eu joguei o link errado aqui, já jogo para vocês, né? A gente tem questões de transtornos de personalidade, a Thaís tem batido muito nessa tecla, que são estudantes né, que estão que criam relações muito complexas no ambiente universitário, né, muitas vezes atuando, manipulando processos, relações de chantagens, né, questões muito complexas. Quem tem moradia estudantil sabe muito bem a complexidade que é isso, né? A gente tem questões de estudantes em situação de rua, já teve, né? Estava lá com o notebook emprestado da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na rua, fazendo os trabalhos, né? Ó, a complexidade que é pensar uma coisa dessa. Estudantes que estão com uma situação muito grave de uso de substâncias, né? Então, são coisas que estão ao redor do nosso fazer, que embola com o que é nosso, o que é do sistema da assistência social, o que é da saúde. E aí, se a gente entra nessa lógica, ninguém faz nada, né? Nem a saúde, nem a gente. Então, como que a gente consegue criar aí, a gente precisa, né, dentro da permanência estudantil, criar estratégias, ferramentas, discussões, debates, criar... casos que a gente possa analisar como foi feito, nem o caso não deu certo, a gente precisa ter lá, a gente não tem isso, materiais de registro hoje que disseram se funcionou, se não funcionou, né? Eu acho que isso vai criando bojo, vai criando, né, um acúmulo que pode ser muito importante para a gente, né? Muitas situações são da ordem muito do artesanal, né? Então, você vai construir as suas ferramentas ali em loco, na hora, né? Então, são muitas habilidades exigidas ali, né? Como fazer uma conversa, né? A gente teve situação, por exemplo, de um estudante que vem acolhido, que vem com uma finalidade política para o acolhimento dele. Ele quer ser acolhido, mas ele quer dizer que ele foi para o NAIP fazer uma denúncia de um professor, né? E aí, se a gente fala assim, não se preocupa, nananã, é isso. Depois vem 5 cartas políticas dizendo do quanto que o serviço é frágil. Então, assim, não é simples estar olhando para um estudante e recebendo uma demanda, seja ela de saúde mental ou outra, né? Mas eu acho que a gente pode criar estratégias e ter um lugar da escuta, né? Entender que as nossas ferramentas são interdisciplinares, tem a ver com outras áreas do conhecimento, não só a específica, que são importantes para a gente saber lidar com elas ali quando elas surgem, tá? Enfim, esse final foi mais confuso, mas a ideia era confundir mesmo, para vocês irem para os grupos, né, Thaís? Então, vou dividir aqui, vou tentar dividir, a gente está em 68. Vai lá, Thaís, pode falar, se quiser complementar. Não, Fabrício, eu acho que você talvez poderia, né, dar as diretrizes com todo mundo junto, né? Que aí a gente vai alinhado para os grupos e aí volta... Tá. Ó, então assim, nós vamos formar grupos de 5 a 7 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a ideia é que vocês problematizem aí situações marcantes, causos,
cenas corriqueiras, né? Questões que envolvem a saúde ou a saúde mental de estudantes, né? E que esse debate possa reverberar acontece na minha instituição, não acontece, acontece na sua, a gente conseguir criar alguma discussão, e aí Thaís me corrija se me complemente, criar uma discussão baseada no que vocês vivenciam aí no dia a dia relacionado à saúde e à saúde mental. Esse grupo de 5 a 7 vai sistematizar um pouco essa discussão, ou trazer tópicos, ou palavras, ou frases, ou perguntas que sejam significativas para o grupo, né? E a gente vai colar num mural do Padlet, acho do Padlet que está aqui à mão, vou colocar o link nesse momento aqui para vocês, enquanto eu vou achando aqui, aí eu vou fazer a divisão também, tá? Mas, gente, tá, se puderem mandar aí no chat se deu para entender, se tem alguma dúvida em relação a esse procedimento, esse momento da nossa aula. Vai lá, Thaís. Eu acho, gente, não sei como é que vocês topam, mas talvez se em cada grupo a gente eleger um facilitador, né, para meio que organizar a discussão, acho que a chance de funcionar é maior, né? Ô Fabrício, eu só acho que o arquivo não vai funcionar aí, que ele salvou com o endereço da sua pasta do Windows aí, agora acho que vai. Não, esse é o Padlet, aquele eu tinha mandado considerações sobre suicídios, para quem quiser ler, depois eu ponho na volta. Mas esse é o Padlet, tá? Se puderem copiar para uma área aí, para um bloco de notas, para alguma coisa, ou volta para a sala principal para buscá-lo, que a gente vai estar aqui, eu, Thaís e Carlos. E a Lê, não sei se vai para os grupos, tá? Gente, só me mandei um salve aí eu sei que tem muita gente trabalhando nesse momento, né, com dificuldades de participar, mas vamos tentar, pelo menos a gente tenta. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o objetivo do momento dos grupos? Ou ficou ok? Fabrício, acho que só para ajudar o pessoal, uma questão de tempo mesmo, para depois, para a gente voltar para cá, só para se organizar para... Eu vou colocar aqui no timer 25 minutos, tá? Para a gente ficar com 35 para fazer uma conversa. Boa. Tá? Vou dividir em 13 salas. O timer, então, vou colocar 25. Então, vocês vão ser expulsos da sala, tá, gente? Em 25 minutos. Vão voltar para cá. Em ordem aleatória. E aí eu vou abrir. Posso ir? 3, 2, 1? Acho que pode... Márcio, eu te envio por e-mail, caso você não for direto. Mas acho que você então, vai vamos lá. direto. 3, 2, 1. Acho que todo mundo tem que clicar em participar. Márcio, talvez na sua tela vai ter essa opção também, cancelar ou participar. E aí, clica no participar, você vai ser direcionado para algum dos grupos. Eu vou esperar um pouquinho aqui antes de clicar, Fabrício. Tá. Talvez fosse melhor parar a gravação, né? Até nesse momento que é separado, porque talvez ele não grave os grupos, né? É verdade. Interrompi